Olá minha gente, paz do Senhor. Terça-feira hoje, dia 15 de dezembro, mais um capítulo, mais uma pílula. Vamos lá, vamos aprender a palavra de Deus, vamos estudar a palavra de Deus, vamos ler e o Espírito Santo vai testificar em nosso coração. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo teu amor e bondade para conosco, pelo privilégio de termos a tua palavra. E o teu Espírito nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Portanto, irmãos, não quero que ignoreis que nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Paulo aqui está falando dos israelitas que atravessaram o mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Um simbolismo de batismo. Aquilo ali, eles passando pelo mar a pé enxuto, era como se fosse um batismo. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. O maná que Deus mandava, todos comeram. E todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. E por isso seus corpos ficaram espalhados pelo chão do deserto. Esses fatos ocorreram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim como eles fizeram. Não vos torneis idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantaram-se para se entregar à orgia. Não nos entreguemos à imoralidade, como alguns deles assim agiram, e num só dia morreram cerca de 23 mil homens. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas serpentes, ali quando eles blasfemaram do maná. Eles menosprezaram a comida que Deus mandava do céu todo dia. E não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e foi escrito como evidência para nós sobre quem o final dos tempos já chegou. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que possais suportar. Paulo aqui mostra que entre a saída do povo do Egito e a entrada na terra de Canaã, aconteceram muitos problemas com o povo de Israel, e ele traz os exemplos de lá para os nossos dias de hoje, dizendo que neste percurso em que encontramos a Jesus Cristo até chegarmos ao céu, não devemos cair nos mesmos erros que os israelitas caíram. Ele evoca para esse exemplo aqui dos israelitas e nos mostra que todos eles participaram do batismo, como passando pelo Mar Vermelho, todos eles foram batizados na nuvem, todos eles beberam da mesma fonte, todos eles comeram o mesmo maná, mas Deus não se agradou deles. Não é pelo fato de termos o nome de cristão, ou de levarmos uma Bíblia, ou de frequentarmos uma determinada congregação, ou de cantarmos louvores bonitinhos para Jesus. Isso não significa que nós entraremos na terra prometida. Deus pode não estar se agradando daquilo que estamos fazendo. Tenha atenção a isso. Por isso, meus amados irmãos, fugi da idolatria. Falo isso a pessoas sensatas. Julgai vós mesmos o que estou afirmando. Na verdade, não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos não é uma participação do corpo de Cristo? Sim, claro que é. Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um mesmo pão. Observai o povo de Israel. Porventura, os que comem dos sacrifícios não são participantes do altar? Aqueles que comem
parte do sacrifício que é ofertado a Deus, eles não participam também? Sendo assim, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo significa alguma coisa? Claro que não. Ou o ídolo tem algum valor? Não tem valor nenhum. Não tem. O que eu quero enfatizar é que o que os pagãos sacrificam é oferecido, isto sim, aos demônios e não a Deus. Toda espécie de sacrifício que você vê pessoas fazendo aí, em nome de guias, de espíritos, disso, daquilo, Paulo disse que o ídolo não é coisa nenhuma, nada é, e quem faz tais práticas está sacrificando, oferecendo coisas a demônios. E eu não quero que tenhais qualquer comunhão com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou desejamos provocar ciúmes do Senhor? Porventura somos mais fortes do que Ele? Você está desafiando a Deus? Você é mais forte do que Deus? Sim, tudo é permitido, porém nem tudo é proveitoso. Sim, todas as coisas são lícitas, contudo nem todas são edificantes. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas o bem dos seus próximos. Comer de tudo o que se vende no mercado, sem questionamentos por causa da consciência. Porquanto, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Se, portanto, algum descrente vos convidar para uma refeição e quiserdes ir, comei de tudo que vos for servido, sem nada perguntar, sem nada questionar, por motivo da consciência. Mas se alguém vos prevenir, isto é oferecido em sacrifício, neste caso, não comais, por causa daquele que vos avisou, por motivo de consciência. Não me refiro à vossa própria consciência, mas à consciência da outra pessoa. Pois, porque a minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças, por que sou condenado por algo pelo qual posso dar graças a Deus? Assim, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus, nem para ninguém. Também eu procuro agradar a todos, de todas as maneiras possíveis, porquanto não estou em busca do meu próprio bem, mas procuro o bem de muitos, para que sejam salvos. Aqui no final desse capítulo 10, ele mostra e delimita limites aqui para a consciência cristã, para a liberdade cristã. Ele disse, olha, todas as coisas me são lícitas, eu posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo me convém, nem tudo edifica, nem tudo é agradável, nem tudo é bom. Como de tudo que for vendido no açougue, não pergunte nada, porque o ídolo não é nada. Naquela época, praticamente tudo que se vendia nos açougues, nos locais de venda, era tudo sacrificado a determinados ídolos. Ele falou, esses ídolos não existem, só existe um Deus. E se você for convidado por alguém para comer na casa dele e você quiser ir, vai e coma de tudo que ele colocar na mesa, sem perguntar nada. Agora, se alguém chega e diz, olha, essa comida é sacrificada a ídolos, você não deve comer por causa da consciência daquele que te avisou, não por causa da tua. Você não pode ser julgado por uma coisa que você agradeceu a Deus. Entende? Porquanto do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Muito bem, aqui nós findamos o capítulo 10 de 1 de Coríntios e nós louvamos ao Senhor por você estar aí desse lado acompanhando, estudando junto comigo. Que Deus abençoe você poderosamente e que a bênção de Deus esteja sobre o seu lar e a sua casa. Um forte abraço, a gente se encontra aqui amanhã no capítulo 11. Até lá.